Quero falar desse assunto aqui com você, da nó na garganta. Nós vamos trazer agora uma daquelas histórias inaceitáveis, mas que infelizmente se repetem. É aquilo que eu digo, as histórias infelizmente se repetem, mudam as personagens. Essa é daquela da série Morando com o Inimigo. Escuta só. Uma menina de apenas 12 anos foi abusada 5 vezes pelo padrasto. Padrasto. Falei certo? Padrasto. Essa menina foi ameaçada de morte. A garota esperou mais de 2 anos para contar a verdade para a mãe. É claro, assim que soube, denunciou o abusador. E ele, depois que foi dispensado, confessou num áudio para a mãe da menina que teria abusado da enteada. Chegou, inclusive, a pedir para ela, olha, não quero mais tocar nesse assunto, vamos esquecer esse assunto. Não dá, né? Não dá. Não dá. Mas o que deixa a mãe indignada é que ele continua solto. E ela e a filha, apesar delas terem feito o boletim de ocorrência e denunciado a polícia, estão, até agora, convivendo com medo, que não foi nada feito até agora. Confira comigo essa reportagem. No início de abril, o mundo dessa mãe virou de ponta cabeça. Ela tinha muito medo pela vida dela e medo pela minha vida. Por ele falar que se ela falasse alguma coisa, ele mataria ela e me mataria. Né? Então, durante 3 anos, ela não falava nada por medo. E daí, até que chegou um ponto que ela não aguentava mais e ela começou a chorar aqui dentro de casa e me contou tudo o que tinha acontecido. A garota, hoje com 15 anos, foi abusada pelo padrasto quando tinha 12. Segurou todo esse tempo a dor para si por medo. A primeira abordagem foi quando eu cheguei na escola e estava só eu e ele e a filha dele estava na escola. Aí ele estava na cozinha fazendo comida para nós e eu estava deitado no colchão jogando no celular dele. E ele chegou perto de mim, tocando em mim e eu pensei, normal, nunca aconteceu isso. E ele voltou pra cozinha porque, né, ele tava fazendo comida. E logo depois ele foi buscar a filha dele. Nisso, ele levou um tempo, ele parou de fazer isso. Mas, depois de um certo tempo, ele voltou a mexer comigo. À noite, nas camas. E também pedia pra eu ficar quieto, não falar pra ninguém. Se contasse, poderia acontecer alguma coisa comigo, com a minha mãe, que ele poderia matar nós. No mesmo dia, o homem foi expulso de casa pela ex-companheira, com a qual foi casado por 10 anos. No momento que nós estávamos dentro de casa, ele era um excelente marido, um excelente pai. Ele, em momento nenhum, ninguém nunca percebeu nada. Não só eu, como ninguém nunca percebeu nada. Era só o momento que ele aproveitava quando ele estava sozinho. Era ele ficar sozinho com ela, ele abusava dela. Segundo o relato da mãe, os abusos aconteciam quando o padrasto ficava sozinho em casa com a filha dele, mais nova, e com a enteada enquanto a mulher trabalhava. Ele levava a garota para o quarto e trancava a porta. Ato que se repetiu ao menos 5 vezes em um intervalo de 1 ano. Em áudios enviados à ex-companheira, o homem confessou ter tocado na enteada. Eu mexi, realmente eu mexi. Eu toquei nela. Ao contrário do que o laudo pericial comprovou, o homem diz não ter estuprado a menina. Não cheguei a introduzir nada nela. Antes de a verdade vir à tona, o homem já havia ameaçado a ex-companheira de morte, caso ela terminasse com ele. O temor da mulher não é à toa, já que o ex-companheiro confessou a ela ter uma morte nas costas. Falou que quando ele tinha 18 anos, ele matou um rapaz ali no Boqueirão, né, um rapaz de 17 anos, e ele conta isso com um sorriso no rosto, falando que cortou o pescoço do rapaz de um lado no outro e que nunca nada aconteceu com ele e que não vai ser agora que vai acontecer, né? Desde então, mãe e filha não dormem em paz, com medo de que o homem possa cumprir a ameaça. Eu me senti um pouco mais calma, mas sim com medo por ele voltar a qualquer momento.
e mexer com nós. Hoje, a gente vive com medo. A gente vive trancada, eu e minha filha vivemos trancada, com o portão trancado, com a porta trancada, a gente não sai para lugar nenhum, porque eu não sei se ele tá ali na esquina, como ele já veio aqui em casa, mesmo depois da denúncia, ele veio aqui em casa achando que eu estava sozinho, só que ele se surpreendeu porque eu não estava sozinha, e daí ele chegou aqui, né, e viu aquele monte de gente, ele saiu correndo, ele saiu com medo. Tá aí, né? Mais uma vez. Quantas histórias você já ouviu parecidas com essa? Aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, com Paulo Gomes. Quantas histórias parecidas com essa? Por isso que é importante que você tenha muito cuidado, muita atenção, quem que você põe dentro da sua casa, né? Quem que você coloca para cuidar da sua família. Tem que estar atento. É mais uma história, doutora Márcia. Agora a família está com medo e está esperando que a polícia faça alguma coisa para que eles possam dormir em paz. Jássio, no primeiro momento, lembrar que sempre, ou na sua imensa maioria, violência sexual contra a criança é feita por alguém que está no ambiente que ela está, ou seja, é um pai, um padrasto, um tio, um primo, uma pessoa próxima, né, que está nessa região. E a segunda, a respeito da prisão dele. Se não existem os pressupostos da prisão preventiva, não há como prendê-lo antes do julgamento. Então precisa-se daí aguardar uma sentença condenatória. É claro que eu não tenho como saber se ele tem ou não os pressupostos, pelo que foi informado. Mas se ele o tiver, com certeza a delegacia acaba solicitando essa prisão. Aliás, até, doutora Márcia, é bom que se diga que é por tudo isso que a senhora está dizendo que nós não vamos mostrar o rosto dele. Exato. Não vamos expô-lo aqui, porque ainda não há esse trabalho da polícia, o trabalho da justiça e essa acusação. Após a acusação é necessária a condenação para que ele seja um apenado, né? Então é necessário que aconteça, sim, esse inquérito policial, que eu imagino que esteja acontecendo, porque há um laudo ali, né? Então, em razão desse documento, a gente pode dizer que esse inquérito está em andamento. Mas é necessário que para a prisão dele existam esses pressupostos da prisão preventiva. Sem isso, não se pode prender antes de uma condenação. Bom, assim como essa família, nós também aguardamos que isso seja feito de maneira mais rápida possível. Brevidade. Para que essa mãe e essa filha possam voltar a dormir em paz. Atenção!